E eu acredito, irmãos, que tenha sido de edificação todas as primeiras partes, e agora nós chegamos ainda, irmãos, na parte quinta, e não saímos do capítulo 2 de Atos. E acredito, irmãos, que vai demorar um pouquinho para a gente sair, porque temos muitas coisas boas da parte de Deus aqui para nós no livro de Atos dos Apóstolos. Os irmãos sabem, e eu gosto sempre de recapitular, que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, e ele é o registro histórico e também doutrinário dos primeiros anos da igreja. A igreja que existe desde a eternidade no plano de Deus, porém ela foi fundada, nós assim cravamos, que ela foi fundada no dia de Pentecostes, em que a igreja toma forma e ela passa a ser então a voz profética de Deus como uma comunidade nesta terra. E aqui, irmãos, nós estamos no meio do discurso do apóstolo São Pedro, um discurso, irmãos, que mostra que Pedro era um homem, muito embora ele não era um doutor da lei, ele não era um fariseu, ele não era um escriba, mas ele era um homem cheio da graça de Deus, cheio de conhecimento das Sagradas Escrituras, e agora também batizado com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. E nós sabemos, irmãos, quanto muda na nossa vida quando nós somos cheios assim do Espírito Santo. Irmãos, sabem que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Isso é muito básico. Nós sempre ouvimos os antigos pregadores falando isso, que o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, ele é um revestimento, e é uma bênção que nem todos querem, que nem todos buscam, e aliás tem muitas pessoas que até têm medo, mas irmãos, todos que já são batizados com o Espírito Santo, sabem que é uma coisa maravilhosa, sabem que é uma coisa gloriosa, sabem que quando o fogo de Deus invade a nossa alma, as fraquezas que nós tínhamos, irmãos, as tendências para o pecado, elas ficam minimizadas, a perspectiva da eternidade, ela fica maior, o gozo do céu invade a nossa alma, e a gente parece até mesmo que está flutuando. Glória ao nome de Jesus. Tudo isso, irmãos, transformou Pedro num grande evangelista e um dos pastores da igreja inicial, da igreja que nós chamamos de igreja primitiva. Muito embora, irmãos, como é um culto de doutrina, eu preciso frisar sempre que o primeiro pastor da igreja, quem foi, meus amados irmãos? Os irmãos se lembram? Quem foi o primeiro pastor da igreja? Fala mais alto, irmão. Tiago. Primeiro pastor da igreja foi Tiago. Muito bem, glória a Deus. Então, irmãos, o versículo 22, onde nós lemos, nós encontramos, irmãos, Pedro inflamado pelo Espírito Santo, pela chama do Espírito. Glória a Deus. E ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. Olha aqui, irmãos, nós vemos Pedro se levantando com muita autoridade. Coisa boa, irmãos, é quando o crente tem a autoridade de Deus na vida. Evangelho, irmãos, não se prega e não se ganha no grito. Glória a Deus. Não adianta espernear, não adianta ir para as redes sociais brigar para ganhar likes, para ganhar visualização. Não. Evangelho, irmãos, se conquista com a autoridade dos céus. Glória ao nome do Senhor. E só passa a ter essa autoridade quem foi comprado, lavado e redimido pelo sangue de Jesus. Hoje nós vemos, irmãos, muitas pessoas que têm muito conhecimento, que têm muita visibilidade, mas você olha para a pessoa e fala: essa pessoa não é renascida, essa pessoa não experimentou o novo nascimento, essa pessoa não experimentou a graça de Deus. Por quê, irmão? Quando nós recebemos a graça de Deus na nossa vida, o nosso eu, ele some. Glória a Deus. E a gente fala igual João Batista: é necessário que eu diminua
e que ele cresça. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. E Pedro agora, irmãos, se levanta e diz: varões israelitas, escutai. Aqui nós vemos Pedro com autoridade de Deus. Irmão, irmã, você que está cheio do Espírito Santo, vou dizer mais, você que é cheia do Espírito Santo, você pode levantar a sua voz com autoridade onde você estiver e repreender o mal que estiver tentando vir contra a tua vida, porque a presença de Deus é na sua vida. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Pedro ele diz, irmãos, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Eu me detive aqui, irmãos. Nós estamos estudando e acredito que foram as duas últimas lições da revista dominical que falaram sobre a natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. E essa última, do último domingo passado, falou da experiência de Jesus como ser humano. Aqui, irmãos, Lucas ele frisa bem: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. Jesus, irmãos, aqui temos uma doutrina em breves palavras, mas temos uma doutrina muito importante. Jesus, irmãos, ele veio, sentiu todas as nossas dores, todas as nossas tentações. E eu quero dizer para os irmãos, ser tentado, irmãos, não é pecado. Como diz o hino da harpa, irmãos, o que é pecado? Ceder. Glória a Deus. E esta concessão ao pecado, irmãos, é quando nós conversamos com a tentação. Escute bem, o apóstolo Santiago ele diz assim: olha, ninguém quando é tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, portanto a ninguém tenta. E ele continua dizendo, pelo contrário, quando somos tentados, somos atraídos, não é isso? E engodados pela nossa própria concupiscência. E havendo a concupiscência ser gerada em nós, ela dá luz ao pecado. Então, irmãos, Jesus ele foi tentado. Ser tentada não é pecado. O pecado, irmãos, é conversar com a tentação e falar: será que não dá para a gente cair e depois a gente pedir um perdão pré-datado a Deus? Não, irmão. Quando vier a tentação, não converse com a tentação, repreenda em nome de Jesus. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Glória ao nome do Senhor. E diga aos irmãos, quanto mais consagrado você está, quanto mais consagrada você está, não pense, irmãos, que a tentação fica menor. Você fica mais cheio da graça para resistir, mas a tentação, mais o engodo, a isca, ela aparece. O pastor Raimundo ele fala que às vezes, irmãos, passa um pensamento pela nossa cabeça, passa um mau pensamento, e ele fala, vou usar as palavras do nosso pastor, ele rilha. Olha que palavra, rilha. Tu não sabe o que é rilhar? Rilhar é você fazer assim, fazer assim, ó, tá? Rilhar os dentes é você fazer assim. Ele falou que ele rilha os dentes e diz: o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. E assim que a gente tem que fazer. Mas hoje, irmãos, tem evangelho para tudo. Tem evangelho para quem peca, tem evangelho para quem peca predatado, né? Peca por involuntariamente, peca voluntariamente, né? E diz que está tudo bem. Glória a Deus. Irmãos, tem coisas que a gente não consegue, não pode nem falar, né? Mas os irmãos sabem disso. Aliás, a Bíblia até diz que o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Então vamos deixar falando. Mas eu estou aqui, irmãos, voltando para o ensino dessa noite, mostrando que Jesus ele sofreu as tentações que nós sofremos também, porém sem pecado. Glória ao nome do Senhor. Sem pecado. Sem pecado. Por isso que quando, irmão, você erra, quando você peca, o apóstolo São João fala em uma das suas cartas: irmãos amados, não pequeis, mas se pecar, há um advogado diante do Pai. A quem? Jesus Cristo,
o justo, glória ao nome do Senhor, aleluia. Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, o sangue de Jesus automaticamente nos purifica. E se for um pecado involuntário, você vai lá aos pés do Senhor, confessa, deixa que alcança a misericórdia e continua a sua vida. Glória ao nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Mas ele passou pelas tentações. Primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, há um friso, há uma expressão, irmãos, da natureza humana de Jesus. 1 Timóteo 2 e 5. Glória a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Olha, Jesus Cristo, homem. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Igual nós, passou por nós, passou igual pelas dores como nós, passou pelas tentações como nós. Irmãos, isso é um dos pilares da nossa fé. Porque, irmãos, se Jesus tivesse vindo como Deus, o plano da redenção era apenas um teatro. Mas não, ele veio como homem. Nasceu, viveu, cresceu em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. E finalmente morreu na cruz. Glória ao nome do Senhor. Valorize isso. Versículo 22 ainda diz que o Senhor foi aprovado com obras. Lucas 24, 19, irmãos, ele dá para nós novamente um reforço nessa palavra, aprovado com obras. Essas obras, irmãos, falam de maravilhas, prodígios e sinais. Leia para nós 24, 19, quando o Senhor Jesus encontra-se com os dois, com a dupla de Emaús. Leia para nós, por favor, um irmão ou irmã. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, coisa boa é ser aprovado por Deus, e coisa triste é ser reprovado por Deus. Paulo, ele fala, irmãos, uma expressão. Ele fala assim: irmãos, eu quero chegar naquele dia e ser aprovado, para que eu, de alguma maneira, pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. E ser aprovado por Deus, irmãos, não é fácil. Quando alguém se dedica ao vestibular, ele de tudo se abstém, irmãos, do lazer, se abstém até mesmo da alimentação cotidiana. Uma certa vez eu vi, quando alguém falando sobre vestibular, falando que o correto é a pessoa estudar, se o vestibular for no domingo, estudar até a sexta-feira, para que a mente dela descanse no sábado e processe aquele conhecimento. E no dia, se a prova, o vestibular for à tarde, não comer comida pesada. Comer, por exemplo, macarrão. Macarrão é bom, porque tem carboidrato, o guia, a organização pode me falar se é verdade, e ele digere rápido. Então, essa é a dieta. Ou seja, irmãos, para ser aprovado, não é simplesmente falar que está aprovado, tem que provar que está aprovado. Glória a Deus. Eu sei, mas se você não passar pela prova, não passar pelo crivo, é zero, é nota vermelha, não entra no vestibular. Assim também é a nossa carreira. Por isso, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele fala: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Sabe por que tem muitas pessoas, irmãos, que foram e estão reprovadas? Porque olharam para o homem, tiraram o seu olhar da cruz, tiraram o seu olhar de Jesus e perderam a sua caminhada. Que isso não aconteça conosco. Mas aqui a Bíblia diz que Deus aprovou ao Senhor Jesus com as suas obras. E eu gosto muito dessa palavra sinais. Muito bem, irmão, olha só, eu vou ler aqui para os irmãos repetir o versículo 22. Com maravilhas, prodígios e sinais que
Deus fez por meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Muito bem. Eu me detive aqui, irmãos, na palavra Sinai, porque o livro de Atos fala dos primeiros anos da igreja, e a igreja primitiva, ela tinha sinais, conforme Marcos capítulo 16, que todos nós conhecemos. Leia para nós, 16 de Marcos, do 15 ao 18, por favor. Glória ao Senhor. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses sinais. Marcos 16, 15 a 18. Quem achou pode ler. E disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer por batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão uma serpente, e, se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Até aí, pastor, muito obrigado. Irmãos, aqui eu quero falar brevemente. Hoje nós temos, irmãos, uma incredulidade generalizada. Inclusive, irmãos, tem muitas pessoas que estão na igreja, que já viram Jesus curar, que já viram o Senhor fazer maravilhas entre nós, e não creem mais que Jesus cura. Outras pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo, que já falaram em línguas, elas saem da nossa igreja e dizem que tudo não passa de uma emoção. Outros chegam a denominar de histeria coletiva, quando aquela graça e a unção de Deus desce sobre a igreja. Pessoas que experimentaram isso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que estas maravilhas, esses prodígios e esses sinais, que na verdade são a mesma coisa, é para todos os que creem. E eu sempre explico para os irmãos que vêm falar: não, mas a cura, o dom de cura, a expulsão do demônio, isso aí era para a era apostólica. Irmão, Deus não faz nada pela metade. Os enfermos continuam, os endemoniados continuam. Então, irmãos, por que é que Deus iria deixar a igreja com o dom de cura, ou com a autoridade para expulsar demônios, só para a primeira era? Não faz o menor sentido. E a Bíblia diz categoricamente aqui: esses sinais seguirão aos apóstolos. Não, a Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que crerem. Eu e você um dia cremos. Então eu quero te dizer, irmão, há poder sobre a tua vida para curar, há poder sobre a tua vida para expulsar demônios, e há poder na sua vida para falar em línguas. Glória ao nome de Jesus. A igreja não pode abrir mão desses fundamentos. Glória ao nome do Senhor. Razão pela qual, irmãos, nós estamos vendo tantas pessoas até zombarem, fazem arremedo de línguas estranhas, fazem arremedo, irmãos, dos nossos cultos. Mas eu quero dizer, irmãos, graças a Deus, esta igreja ainda é santa. Esta igreja continua crendo na evidência dos dons, e até Jesus voltar, nós vamos continuar pregando os dons e buscando os dons. E eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus, quando pairar sobre a sua vida uma pontada que seja de incredulidade, repreenda em nome de Jesus, porque você mesmo já viu com seus olhos que Deus continua operando no meio do seu povo. Glória ao nome de Jesus. Não é porque o falso está aí, irmão, que nós vamos desacreditar no verdadeiro. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E aqui, irmãos, eu acredito. Pois não. É ser não batido com o Espírito Santo. Então ele salva? Exato. Exatamente. Então ele salva? Exatamente. Foi a pergunta que os escribas fizeram em Mateus capítulo 9, quando Jesus falou para o homem paralítico: teus pecados te são perdoados. E aí Jesus falou para aqueles homens: é mais fácil dizer que os seus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: paralítico, levanta-te? Glória ao nome do Senhor. Boa pergunta, pastor. Glória a Deus. Então, irmãos, os sinais, por que tanto o evangelista Marcos quanto o evangelista Lucas
e até mesmo o apóstolo Paulo, ele fala, usou a palavra sinais. E eu, irmãos, há muitos anos medito sobre isso. Há muitos e muitos anos, lembro-me eu, ali na minha juventude, trabalhando no serviço de usinagem. O Lorival conhece muito bem esse serviço muito pesado, muito barulhento. Tem que trabalhar com protetor auricular. E ali, irmãos, no meio daquele barulho, colocava aquele protetor auricular, que não era tão sofisticado como os de hoje. Hoje tem até, as empresas hoje elas têm uma segurança muito maior com isso, um cuidado muito maior. Não tínhamos isso naquela época, Mas eu lembro, irmãos, que meditando, Deus me dava algumas mensagens, e lá no ano de 97, 98, eu me lembro que uma das coisas que o Senhor me levou a meditar é sobre essa questão dos sinais. Por que da palavra sinal? E não milagre, e não maravilha, e não prodígio, como Lucas utiliza aqui, mas Marcos usa a palavra apenas sinais. Porque a palavra sinal, irmãos, ela remete a algumas coisas. Primeiro, entre outras coisas, irmãos, o sinal, ele fala de presença. Glória a Deus. Quando tem, irmãos, uma casa, e esta casa, ela é habitada, a casa emite um sinal, luz, barulho, cheiro, glória a Deus, movimento, glória a Deus. Então o Senhor está dizendo, a igreja minha, quando eu estou presente nela, tem sinal da minha presença. Glória ao nome de Jesus. Não é uma igreja morna, que a gente entra aqui, irmão, muito embora nós precisamos ter reverência, isso é muito bom, mas nós não entramos aqui para ser um picolé, não, nós entramos aqui para ser uma brasa, glória ao nome de Jesus, para ter o coração cheio da graça do Espírito Santo. A presença de Deus está no meio da igreja. Por que tem muitas igrejas aí, irmãos, que as pessoas vão, entram, continuam como estão, ficam mundanas, não se convertem, irmãos, porque é uma igreja que não tem o sinal da presença de Deus. Ela é igual ao mundo, mas esta igreja não. O sangue de Jesus cobre esta igreja. A presença de Deus continua no meio de nós. Glória ao nome do Senhor. Sinal, portanto, irmãos, fala de presença. Leia para mim, por favor, bem rápido, Ezequiel 48:35. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia, oh, aleluia. Quando, irmãos, o Senhor opera no meio da igreja, Ele está mostrando que está presente entre nós. Glória ao nome do Senhor, glória a Deus. Ezequiel 48:35. Quem achou o inverno, que leia, por favor. E 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. O Senhor está ali. Em hebraico, Jeová chamar. Glória a Deus. Quando você ouvir algum hino que fala Jeová chamar, o Senhor está ali. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Outra coisa, irmãos, que o sinal remete: propriedade. Glória a Deus. Quando, irmãos, nós temos algo, queremos pôr um sinal naquilo de que é propriedade nossa. Os irmãos que viveram nas fazendas, irmãos que trabalharam com gado, pode me dizer com mais precisão, para que os gados não se misturavam, o que fazia, irmãos? Marcava, né? Marcava com ferro. Tadinho do boi, né? Fica com dó do boi, os irmãos colocavam lá, as pessoas colocavam, não é isso, Marcos? Marcava com ferro quente e marcava fundo, né? As iniciais do dono. Propriedade é um sinal, irmãos, de que a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é do pastor Alex, a igreja não é de ninguém, não é dos apóstolos que estão por aí, dos bispos e de tantos outros nomes, das divindades que estão por aí. Não, irmão, a igreja é do Senhor Jesus, ela pertence ao Senhor Jesus. Então, quando o sinal de Deus, os prodígios, as maravilhas acontecem
Deus está dizendo à comunidade: esta igreja pertence a mim. Glória ao nome do Senhor. Por isso que os sinais não podem faltar na vida da igreja. Glória ao nome do Senhor. Deuteronômio 15 e 17 fala um pouquinho sobre a propriedade. Abre lá, por favor, Deuteronômio 15 e 17. Glória a Deus. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha à porta. E teu servo será para sempre, e também assim farás a tua serva. Amém. Que passagem é essa, pastor? Explica aí, vamos lá. Quando alguém era escravo, irmãos, ele tinha um tempo para servir como escravo. Não era um escravo para sempre. Não era o tipo de escravidão cruel que nós conhecemos, que nós ouvimos. Os escravos dos hebreus, eles tinham um tempo de serviço. E depois, meu Paulo, o dono era obrigado a liberar essa pessoa. Quando terminava o tempo de escravidão, o dono chegava para o servo e falava: olha, você está livre. Mas, irmãos, como não era uma servidão cruel, o servo se sentia bem de estar ali, naquela casa, naquela fazenda, naquele clã, naquela família. E aí ele falava: não, eu não quero ser livre, eu prefiro ser escravo, aleluia, de vocês, do que livre lá fora. Aqui também tem uma verdade espiritual muito grande, irmão. É melhor ser prisioneiro de Cristo, irmãos, do que livre lá no mundo. Glória ao nome do Senhor. É melhor ser prisioneiro de Cristo como Paulo é melhor ser prisioneiro de Cristo no bom sentido como nós somos, do que ter a liberdade do mundo que está lá fora. Glória a Deus, mas isso tem que ser voluntário. Isso tem que ser voluntário. Deus não obriga ninguém a ser servo dele, não. Aleluia. Deus não arromba porta, não. Mas pela voluntariedade do escravo, ele falava: eu quero permanecer nessa casa. O dono falava: tem certeza? Tem. Então você precisa de um sinal de propriedade. Glória ao nome do Senhor. Ele ia no umbral da porta, colocava essa parte aqui, que a gente chama de lóbulo, colocava esse lóbulo da orelha, essa parte aqui, colocava assim na parede, no umbral da porta, e colocava uma sovela. Era como se fosse um sinal, um ferro ou uma madeira, alguma coisa assim. E aí furava aquela orelha. E quando alguém via aquele servo, alguém olhava para ele e dizia: este servo é um servo voluntário, o Senhor dele deve ser muito bom. Glória ao nome do Senhor. Assim é na nossa vida também. Nós estamos marcados para sempre com a marca de Cristo em nossa vida. E alguém olha e fala: olha, esse aí é escravo, mas o Senhor dele é muito bom, porque ele escolheu voluntariamente servir a esse Senhor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Assim, irmão, o sinal também remete à propriedade. Quando fala de sinal, quer dizer que a igreja pertence ao Senhor. Mas sinal também fala, irmãos, de autenticidade. O seu carro, irmão, irmã, tem uma coisa chamada chassi. Não é isso, irmão? E se não tiver o chassi registrado com o que bate lá no Detran, ou o seu carro foi roubado, ou foi batido e adulterado de alguma forma. O chassi do carro é um sinal de autenticidade, de que aquele carro é verdadeiro, aquele carro não é clandestino, ele é original, ele é autêntico. Glória ao nome do Senhor. Não podem faltar os sinais na vida da igreja. E aí eu trago aqui, irmãos, uma reflexão. Há muitos profetas, entre aspas, hoje, que profetizam, irmão, RG, CPF, placa de carro. Eu já vi esse tipo de coisa. Irmãos, para que Deus vai revelar para os outros o CPF? Porque está um perigo. Não há propósito para esse tipo de coisa. E essas pessoas estão por aí afora, irmão. E infelizmente, como nós estamos hoje, irmãos, na exposição, e somos expostos a mídias sociais, a vídeos, esse tipo de coisa, e ou a gente fica sabendo,
de alguma forma, irmãos, isso chega dentro da igreja. E quando Deus quer fazer algo novo, algo puro, algo autêntico, a incredulidade bate à nossa porta. Glória a Deus. Por isso, o dom de Deus, a maravilha que Deus opera, irmãos, ele tem que ter um crivo da palavra. Ele tem que estar, irmãos, autenticado, bater com a informação da matriz. E a matriz é a palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Escute bem. Eu conheci um diácono que ele se afastou da igreja e está afastado até hoje, porque surgiu há muitos anos atrás, numa das nossas congregações, o irmão Adilson até conhece ele, e esse rapaz depois virou febre aqui no nosso campo. Ele chegou um dia e revelou nome, placa de caminhão, placa de carro, e a igreja. E eu agarrado com a minha guitarra, voltei aquele dia para casa falando: Jesus, eu estou desviado porque eu não estou sentindo nada de Deus aqui. Então todo mundo está alegre, o pastor está alegre, a igreja está alegre, o irmão está revelando tudo. Você lembra disso, mano? E eu voltei para casa muito triste, desanimado. Passaram-se os anos, e esse diácono, eu perguntei para ele: meu irmão, por que você saiu da igreja? Ele falou: olha, você lembra aquele dia que o fulano de tal foi pregar na nossa igreja? Eu lembro. Aquele dia, lembra quando ele chamou um irmãozinho que estava lá na porta, que estava com uma menina no colo? Lembro. Lembra até o nome do irmão. Aquele dia, aquele irmão chegou, conversou com aquele irmão, perguntou o nome dele, e depois, na pregação dele, chamou o nome do irmão. Vou falar o nome do irmão. Deus está me revelando o nome desse irmão aí, ó, irmão Edivaldo. Até o irmão que tinha sido perguntado o nome começou a chorar. Vê se pode um negócio desse. Ele começou a chorar, eu não sabia, mas para mim, eu falei: meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Mas ele tinha perguntado, pastor João, ele tinha perguntado lá na porta, e o diácono ouviu. E aqui, aí, irmão, foi aquele alvoroço na igreja, e aquele irmão falou: misericórdia, todo mundo foi engambelado. Os irmãos conhecem essa expressão, engambelado? Todo mundo foi engambelado. Irmãos, quando aquele irmão me contou isso, eu fiquei triste porque ele ficou desviado, mas ao mesmo tempo eu me alegrei, porque eu falei: eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada. Eu achei que era comigo, mas pelo jeito não era não. Irmãos, o que faltou nesse dia, irmãos? Fala para mim, qual o dom espiritual que faltou nesse dia? Fala mais alto. Discernimento de espírito. Glória ao nome de Jesus. Irmãos, se o chassi do sinal não bater com a palavra, não é autêntico. Mas se é autêntico, o nome do Senhor é glorificado e nós somos edificados na rocha que é Cristo. Glória ao nome de Jesus. Tudo que passa dos limites, irmão, não é necessário. Glória a Deus. Mas, irmãos, o dom, o sinal mostra a autenticidade de que a igreja pertence ao Senhor. 2 Coríntios 1, 22 ao 23. 2 Coríntios 1, 22 e 23. Eu estou correndo aqui, irmão. Glória ao Senhor. 2 Coríntios 1, 22 e 23. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Repita, por favor, irmão Deus. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém. Até aí. Obrigado, irmão. Selo e penhor fala de autenticidade. Glória a Deus. Uma igreja que não tem sinal, irmão, ela não é autêntica. Uma igreja que abre mão dos sinais. Paulo fala aos Tessalonicenses: não extingais o Espírito. Paulo fala aos Coríntios: não proibais falar em línguas. Glória ao nome do Senhor.
Eu quero dizer para você, meu irmão e irmã, que está buscando os dons espirituais, mergulhe na graça de Deus, mergulhe no rio da graça de Deus, não deixe a incredulidade pairar sobre a sua mente. Você vai experimentar o céu, você vai experimentar um pedacinho, irmão, de como vai ser na eternidade. Glória ao nome do Senhor. Nós precisamos continuar pregando, exercendo, vivendo e utilizando os dons, porque a igreja com os dons é uma igreja autêntica. Glória ao nome do Senhor. Tínhamos muito mais coisas para falar de sinais, mas eu quero falar só mais uma. Sinal também fala de direção. Glória a Deus. Os irmãos sabem, irmãos, que hoje nós temos GPS, mas antigamente não era assim. 15, 20 anos atrás, ou a gente era muito experimentado num determinado caminho, ou a gente se valia do que, irmãos? Das placas de sinalização. Não é verdade? Hoje não precisa nem ter placa. Hoje o GPS diz: vira para a direita, vira para a esquerda, daqui 200 metros, vira para a direita, daqui 300 metros, vira para a esquerda, daqui 1 quilômetro você vai subir uma rampa, daqui 2 quilômetros você vai chegar ao seu destino. Quando você entra numa rua, perto, fala: o seu destino está à direita, o seu destino está à esquerda, e a gente fica até pasmado. Não fique pasmado, não, irmãos. O seu celular, ele tem um dispositivo que é conectado ao satélite. GPS significa posicionamento global via satélite. Então, o seu celular está sendo acompanhado pelo satélite, mas antigamente não era assim. Antigamente a gente dependia do sinal, e se você não tivesse um sinal, irmão, você não tinha direção. Glória a Deus. Hoje, irmãos, as igrejas estão se perdendo, irmão, não sabem para onde vão, não sabem o que esperar. Por quê, irmãos? Porque falta sinal. Igreja que não tem sinal perde a direção. Glória ao nome do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, nós precisamos continuar pedindo ao Senhor: Senhor, queremos ver sinais, não para crer, mas porque já cremos, e a tua palavra diz que esses sinais seriam aos que crerem. Glória ao nome de Jesus. Poderíamos falar de muito mais coisas, mas o sinal é muito importante. Leia para nós, irmão, para finalizarmos essa parte, Josué 2, 10 ao 12, um pedido muito importante de Raabe. Glória a Deus. Josué 2, 10 ao 12. Quem achou pode ler, por favor. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, de Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Continue, pastor. Agora, pois, jurei-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, e vos também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-lhe um sinal certo. Amém. Aleluia. E dai-me um sinal certo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Dá-me uma direção. Eu preciso ter essa direção. Glória a Deus. O Senhor, irmãos, através da sua palavra está dizendo: quer, irmãos, uma direção certa? Peça um sinal a Deus. Não estava no meu script falar sobre isso, irmão, mas Deus está nos levando a isso. Tudo o que você fizer, irmão, peça um sinal a Deus. Peça um sinal a Deus. Peça como fez Raabe. Peça como fez Gideão, que pediu para que o velo ficasse seco e a relva molhada. Outro dia, não me lembro se antes ou depois, do contrário, a relva seca e o velo molhado. Glória ao nome do Senhor. Peça um sinal certo. Glória a Deus. O salmista diz, irmão, no Salmo 86: dá-me um sinal para bem. Glória ao nome do Senhor. De repente você entrou aqui nessa noite precisando de uma resposta de Deus. Aguarde o sinal de Deus para avançar.
Aguarde o sinal de Deus para avançar. Aguarde o sinal certo de Deus para avançar. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, a igreja que tem sinais, ela tem presença de Deus, propriedade de Deus, ela é autêntica e tem direção. E poderíamos falar de muito mais coisas. Mas vamos rapidamente para o versículo 23, para nós não nos determos muito aqui, irmãos. 2:23 diz assim: olha, a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Conselho e presciência de Deus. Temos uma doutrina importante aqui, irmãos. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe qual vai ser o seu amanhã. Deus sabe qual vai ser o teu futuro. Glória a Deus. Pode confiar no Senhor. Pode descansar no Senhor. Aleluia. O salmista diz, irmão, no Salmo 4: em paz me deito e durmo. Aleluia. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Glória ao nome de Jesus. Oh, coisa boa, irmão, é saber que você é cuidado pelo Deus maravilhoso. Pastor Adeilson, me permite prestar o seu testemunho, mas o pastor Adeilson contou aqui, eu guardei esse testemunho, que uma certa vez ele foi dormir confiado nessa palavra de que Deus quem estava guardando a sua casa. Foi isso, pastor? E ele acordou pelas tantas, escutando um barulho na sua casa, e ele falou: eu vou levantar para ver o que é. Mas ele se lembrou, irmãos, de que tinha deitado, confiado de que Deus estava guardando a sua casa. Ele falou: eu não vou levantar coisa nenhuma, eu vou ficar deitadinho aqui, quentinho na minha cama, bem tranquilo, porque eu sei que Deus está guardando. Glória ao nome do Senhor. Da mesma forma, você, é claro que você deve ter cuidado, mas confia no Senhor. Deus, irmãos, ele conhece tudo antes, no final, antes do começo. Conselho e presciência de Deus, tudo está nas mãos de Deus. Isaías 46:10, e nós vamos parando por aqui. Isaías 46:10, nossas crianças já vão descer. E Apocalipse 13:8, leia para nós, Isaías 46:10. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Outra versão, por favor. Isaías 46:10. Vamos lá, irmãos, manuseiem a Bíblia, por favor. E depois Apocalipse 13:8. Vai deixando no jeito aí, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. Que anuncia o fim desde o princípio, Olha, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. aleluia, glória a Deus. A palavra conselho aqui, irmão, é a mesma para plano, é a mesma para projeto, é o mesmo para pensamento. Conforme está lá em Jó 42, bem seria o Senhor que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. É o mesmo que está lá em Jeremias 29:10, que diz o que, irmão? Bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Glória ao nome do Senhor. Se você está na vontade de Deus, irmão, pode ficar tranquilo, o seu fim será de paz. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse 13:8. Glória a Deus. O apóstolo Pedro, irmão, está dizendo aqui: olha, Deus já sabia. A irmã Daniela vai levantar para ele. Espera só um minutinho, irmã Daniela. O apóstolo Pedro estava dizendo que Deus, irmãos, tinha planejado. O plano da salvação não é, irmãos, um improviso. O plano da salvação, irmãos, não é que Deus estava lá no céu, andando de um lado para o outro, sem saber o que fazer com o pecado da humanidade. Não, havia já um plano desde a eternidade. Pode ler, irmã Daniela, por favor. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Amém, glória a Deus, aleluia. Irmãos, da eternidade passada, entrando no tempo, Deus já tinha visto o seu Filho, o Cordeiro de Deus, morto. Glória ao nome do Senhor, aleluia. O plano de Deus é perfeito. Glória ao nome de Jesus.
E é coisa boa, irmãos, quando nós estamos dentro do plano perfeito de Deus. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, irmãos, glória a Deus. Deixa Deus confirmar as coisas na tua vida. Deixa Deus mostrar que Ele está guiando os teus passos, porque Ele conhece tudo. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Versículo 23, nós vamos meditar ainda rapidamente, irmão. Não foram só, aí eu marquei aqui para mim mesmo, não foram só os judeus que mataram a Jesus Cristo, porque o apóstolo Pedro, ele diz assim, olha, mataram a Cristo por meio de vós, ou melhor, versículo 23, ou crucificastes e matastes, aqui está falando dos judeus, por mão de injusto, agora está falando dos gentios. Uma das coisas que mais marcaram a igreja católica romana, principalmente na Inquisição, na Idade Média, foi a acusação de que foram os judeus que mataram Jesus. E ali, irmão, surgiu um forte movimento antissemita, que nós estamos vendo no mundo hoje, que é ser radicalmente contra os judeus. E isso se replicou na época de Hitler, e aliás, tem muitas pessoas que até são antissemitas e ainda se dizem cristãos. Mas o apóstolo Pedro está dizendo, vocês mataram a Cristo por meio dos injustos, ou seja, até mesmo nós participamos, irmãos, da morte do Senhor Jesus, para que ninguém fique com desculpa. Glória ao nome do Senhor. Eu vou ler aqui, vou pedir para os irmãos lerem, João 19, 31 e 34, e aí nós finalizamos. João 19, dos versos 31 ao 34. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 31 a 34. Está pertinho aí, irmão. Os judeus, pois para que o sábado não ficasse nos corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus, que veio hoje a morte, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Obrigado, irmã Beatriz. Olha, glória a Deus. Os judeus, irmãos, fizeram com que Pilatos julgasse, ou deixasse ele julgar. Deixassem os judeus julgarem o Senhor Jesus, mas os romanos o afligiu, os soldados romanos o esbofeteou, bateu, colocou a coroa de espinhos, bateu na coroa de espinhos com a cana, chicotearam o Senhor Jesus, e na verdade, irmãos, tudo isso éramos eu e você fazendo isso com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso que aquela cruz não era dele, aquela cruz era minha, aquela cruz era nossa, mas ele foi reputado como aflito e ferido de Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Glória ao nome de Jesus. Não era para nós estarmos aqui, irmão, não era para nós uma terça-feira como essa estarmos aqui, era para nós estarmos pensando no carnaval, era para nós estarmos pensando, irmãos, nos bens terrenos, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça. Glória ao nome de Jesus, e nos trouxe, nos transportando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, do seu lado, e em grego quer dizer pleura, o lado provavelmente acertando entre o coração e o pulmão. Os pulmões do Senhor Jesus estavam já com líquido daquele sofrimento atroz que ele passou. E quando o soldado romano, me representando, te representando, aleluia, ele furou o lado. Quando a Bíblia fala lado, quer dizer esquerda, aleluia, portanto perto do coração. Aquela lâmina chegou perto do coração de Jesus e ali verteu sangue e água. Jesus se esvaiu completamente por amor de mim, por amor de ti. Glória ao nome de Jesus. Portanto, irmão, vá para casa com essa palavra e saiba que você foi comprado por um alto preço. Não desanime na tua caminhada, porque foi preço alto que foi pago sobre a tua vida, e a vitória eterna nos espera. Glória ao nome